Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor. Estamos agora entrando em um novo versículo de Mateus 5. Nós estamos falando das bem-aventuranças do reino. Nós estamos falando do Mateus 5, o Sermão da Montanha. Palavras preciosas que Jesus deixou escrito para nós, que ensina muito. Nós, como cristãos, precisamos ser apaixonados pela palavra de Deus, porque nós precisamos de mudanças, de transformação, de libertação, de cura. E a palavra de Deus nos dá tudo isso. Nós precisamos de consolo, de conforto. E a palavra de Deus nos dá tudo isso. Porque quando alguns irmãos falam, né? Quando a gente abre a Bíblia, Deus fala conosco. E fala mesmo, né? Essa semana eu tive uma experiência linda com Deus. Na verdade, foi a semana passada. Antes de sair para trabalhar, eu sentei na mesa para ler a Bíblia. E abri em Hebreus 1. E lá estava escrito lá em Hebreus 1. Deixa eu abrir aqui pra gente. Vou explicar para vocês. Hebreus 1:13 dizia assim para mim: E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra ou à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Aqui, Hebreus 1, se você ler, você fica assim mais apaixonado por Jesus, porque é uma descrição de Deus, do seu amor por Jesus. E assim, ele fala, né? Amaste a justiça, aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Fala da majestade de Jesus, que ele era maior que os anjos. Aí você lê em casa para você aprender um pouco. Mas aí eu fiz assim, ainda tenho um tempinho, eu vou ler um salmo. E aí eu fui para Salmo e abri em Salmo 110, irmãos. Mas eu fiquei assim, apaixonada. Quando eu li o primeiro versículo do Salmo 110, dizia assim: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, eu sei bem o que Deus queria falar comigo, né? E a gente sabe, a gente sabe. E assim, 2 vezes seguida, uma atrás da outra, Deus falou em Hebreus comigo, confirmou em Salmo 110. E assim como não aceitar, não crer, não entender que o Senhor fala conosco ao abrir essa palavra preciosa, né? Outra vez também, quando eu estava para ter o meu primeiro filho, Daniel, eu estava com medo de morrer. Eu não sei se todo mundo é assim, mas eu estava com medo de morrer e ninguém ia criar meu filho. E eu orei 15 dias para Deus falar comigo, os 15 dias antecedentes a meu parto. E Deus não falou. Aí, como eu queria, né? Que Deus fala sempre. Na manhã, antes de ir para o hospital, eu disse: Senhor, eu tô com medo. O Senhor vai deixar eu sair assim? Eu vou abrir aqui a tua palavra e o Senhor pode falar comigo? E eu me lembro até hoje. Meu filho já fez 17 anos e eu não esqueço disso. Quando eu abri, caiu em Provérbios e o Senhor dizia:
eu mesmo, o Senhor, acrescentarei os teus dias. Instrui o menino no caminho que deve andar. Gente, vocês não têm noção como eu saí em paz naquele dia. Sabia que ia fazer aquele parto, sabia que ia voltar para casa com meu filho, e Deus ainda me disse o quê? Instrui o menino no caminho que ele deve andar. Por quê? E para instruir o meu menino, os meus meninos, no caminho que eles devem andar, eu tenho alguma direção, algum norte? Sim, a palavra de Deus. É muito preciosa, né? E hoje nós vamos estar falando do versículo 7 de Mateus 5. Mas antes, vamos orar, tá bom? Senhor, obrigada, meu Deus, por estar tão perto. Se crermos, veremos a tua glória, como diz a tua palavra. Obrigada, Senhor, por nos responder cada vez que abrimos a tua palavra. Deus, nos ajuda a vencer as dificuldades da vida. Pai, vai de encontro aos lares das pessoas que esse vídeo alcançar. Deus, tu sabes do que eles necessitam. Tu tens poder para agir em todas as áreas das nossas vidas. Vem de encontro também ao meu lar, minha família, nos guardando a todos nós, Senhor, nos dando livramentos, nos fazendo desejar, Senhor, cada vez mais de Ti, e nos mostrando que aconteça o que acontecer, Senhor, nesse mundo, nosso alvo é o céu. Firma os nossos passos, Deus, para que nós não venhamos nos desviar dos Teus caminhos. Nos faz amar a Tua palavra, para que nós venhamos nos alimentar e ser transformados por ela. Fica conosco, nos dando inspiração do Teu Espírito. Fala aos nossos corações por meio da Tua preciosa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Mateus 5, versículo 7 diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericordiosos. Quem são os misericordiosos? São pessoas cheias de compaixão para com os que sofrem. São pessoas cheias de compaixão, que amam as almas. Amam as almas. Sabem que elas estão cativas do inimigo, presas pelo pecado, cheias de aflição. Os misericordiosos pensam muito no outro e tentam, de alguma maneira, alcançar esse outro. Os misericordiosos, eles têm ardente desejo de diminuir o sofrimento do outro. E como fazer para diminuir o sofrimento do outro? Conduzi-los a Deus. Conduzir os sofredores à graça de Deus. Aleluia. Por meio de Jesus Cristo. Sendo misericordiosos com o próximo, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Ah, Deus, como não te servir, Senhor? Como não servir ao Senhor, irmãos? Nós não estaremos sozinhos em nenhum momento das nossas vidas. A Bíblia diz lá em Salmos 23, se não me falha a memória, o versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E ainda diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Gente, Deus não nos deixa só.
Pode ter certeza. É natural do ser humano, em momentos de muita angústia, imaginar, passar pela sua mente que Deus o esqueceu. Mas isso é mentira do diabo. Deus não esquece de nós. Na palma das suas mãos, o Senhor nos tem gravado. Então não tem como Ele se esquecer de nós, das promessas que nos fez. E a palavra do Senhor diz que se nós formos misericordiosos, nós alcançaremos do Senhor misericórdia. Eu quero ler para você Hebreus 2, versículo 17, que diz assim, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus para expiar os pecados do povo. Esse versículo fala de Jesus. Apenas no livro de Hebreus, uma curiosidade para você, apenas no livro de Hebreus, dentre todos os livros do Novo Testamento, tem esse termo, o sumo sacerdote, sendo aplicado a Jesus. E esse versículo, ele fala de Jesus. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. O que quer dizer isso? Jesus, quando homem aqui na terra, ele sofreu tudo o que nós sofremos. Dores, perseguições, aflições, afrontas. Sabe, teve um momento em que Jesus, orando no Getsemane, ele estava tão aflito que ele chegou a suar sangue. E assim, imagine tamanha aflição que Jesus sofreu. Mas ele não desistiu de morrer por nós. Ele fez a vontade do Pai. Ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Porque ele estava assustado. Mas ele completa dizendo, mas faz a tua vontade, não a minha. Jesus foi misericordioso, amados, para com as nossas almas. Jesus, o sumo sacerdote, o intermediário entre Deus e as pessoas. Jesus nos representa perante Deus. A morte de Jesus cobriu nossos pecados, trouxe perdão às nossas almas, aplacando a ira de Deus contra nós por causa dos nossos pecados. Né? E como resultado da morte de Jesus pelas nossas almas, nós ganhamos o direito de nos aproximar de Deus com confiança. O véu foi rasgado. Já falamos sobre isso em outros vídeos. No Antigo Testamento, somente um homem, o sumo sacerdote, poderia chegar-se a Deus. As pessoas, elas ofereciam sacrifícios com a morte de alguns animaizinhos para que o sumo sacerdote fizesse expiação pelos seus pecados.